Paz e graça, meus irmãos, Deus abençoe a todos, que o eterno nosso Deus venha trazer luz e entendimento através da sua santa e inerrante palavra aos nossos corações, tá bom? Irmãos, na frente dos irmãos aqui é um gráfico, né? Não é um dos melhores, mas dá para nos iluminar o conhecimento. Vamos falar a respeito de um homem que por nome tem Moisés, tirado das águas, um dos mais importantes da primeira aliança, né, irmãos? É um homem que foi tremendamente usado pelo Eterno para ajudar o povo, né, a fazer a vontade do Senhor, e tem muitas coisas a nos acrescentar, tanto no conhecimento quanto também na sabedoria e quanto também nos milagres que Deus fez através da vida de Moisés. Todos nós conhecemos a história, né? A palavra Moisés significa tirado das águas. Eu classifiquei aqui 3 etapas da vida de Moisés, tá? 3 etapas, resumidamente, muito resumidamente. Então, a primeira etapa, nós vemos o seguinte: foi criado no palácio, foi treinado para ser príncipe. Então, Moisés, conhecendo a história bíblica, nós vemos que José, ele veio, né, para Gósen, e ali habitou ali com Israel, com Jacó, e após, né, a saída dos reis Ixos, ou reis pastores do Egito, o rei que se levantou no Egito, ele aprisionou e levou cativo, colocou cativo, né, o povo de Israel, porque o povo estava crescendo de uma tal forma que incomodou os egípcios, né? A primeira etapa, ele foi criado no palácio. Nós vemos essa primeira etapa. Na verdade, nós vemos essas 3 etapas no discurso ou na defesa, tá, de Estevão, antes de ser apedrejado, né? Nós vemos ali a defesa de Estevão, que ele usa o testemunho de Moisés para trazer luz, né, no entendimento daqueles que estavam ali ao redor, a respeito do Machia, né? A respeito de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos ler, eu botei aqui o 23, mas vamos ler Atos capítulo 7, versículo 20 ao 23, que nos diz o seguinte: nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado por 3 meses em casa de seu pai, nós sabemos, e sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó, e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos e os filhos de Israel. Nós vemos aqui Atos, né? Eu estou lendo aqui Atos 20 ao 23, né? Estou lendo na Bíblia Almeida Revista Corrigida Fiel, tá? Então, primeira etapa, ele foi criado como príncipe. Segunda etapa, no deserto. Também nós temos no testemunho de Estevão, Atos capítulo 7, versículo 30, que nos diz o seguinte aqui, ó: e completando 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Aonde era o Sinai? Justamente aqui, ó. Nós vemos aqui que Moisés ficou aproximadamente 14 meses e 20 dias aonde? No Sinai, para receber, tá? Receber ali as tábuas da lei, né? As tábuas da lei. Nós vemos aqui o Mar Vermelho, nós vemos aqui no outro vídeo, nós vemos que Israel ficou aqui, o Egito, então a peregrinação de Israel até o Egito, 40 anos no deserto. Aí você me diz, por que ele não era tão fácil para voltar para Canaã, né? Era só ele subir por aqui e pum, estava em Canaã. Não, mas Deus fez que ele viesse aqui, ó. Por que o deserto? Porque o deserto é um lugar
aonde, né, nós somos mais sensíveis à voz de Deus. Por quê? Porque no deserto é um lugar de dificuldade. Quando estamos em dificuldade, nós oramos mais, nós fazemos mais a vontade do nosso Deus, né? Então, quando Deus nos coloca no deserto, é justamente para nos lapidarmos, para sermos cada vez melhores. Então, Israel não veio por aqui por causa dos filisteus. Israel não estava preparado para a guerra. Deus sabe quando não estamos preparados para a guerra, tá bom? Aí vamos lá, terceira etapa. Conduzindo o povo de Israel. Nós vemos também Atos capítulo 7, versículo 36, que nos diz o seguinte: E foi este com os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito e o Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Então, as 3 etapas: no palácio, no deserto e conduzindo o povo no deserto. Aqui está, né? Na verdade, Canaã já era do povo de Israel, né? Nós vemos que quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, vamos fazer assim, Ur dos Caldeus, aí vai para Harã e desce para Siquém. E aqui ele instala, né, a sua família. Então, na verdade, Canaã não foi uma terra prometida a Israel. Na verdade, Canaã, ela foi devolvida para Israel, entendeu? Então a Canaã já era de Israel. Quando eles saíram por causa da fome, foram ficados em cativos aqui, e Deus, ele faz com que o povo viesse a voltar para a terra que era deles, tá bom? E qual é a lição que nós temos aqui? A lição que nós temos aqui é: o que é seu, o Senhor trará de volta. Tá bom, irmãos? Deus abençoe a todos. Nós vemos aqui esse gráfico aqui. Desculpa que não é um dos melhores, mas eu estava estudando. Aí eu tive a ideia de fazer esse vídeo aqui, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a todos, que o eterno nosso Deus possa trazer luz aos nossos caminhos e luz aos nossos entendimentos através da sua santa e inerrante palavra. Paz e graça. Deus abençoe a todos.